Olá, mais uma aula de Torá. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a mitzvah da unicidade de Hashem, ou seja, a proibição da idolatria. Como sabemos, dos mandamentos, os primeiros dois mandamentos dos 10 mandamentos são relacionados a essa mitzvah. Anoji Hashem Elokecha, lo yeh lecha Elokim acherim, eu sou teu Deus, ou não tenhas outros deuses. E a gente sabe, sim, o Yehudi, todo dia ele menciona essa unicidade de Hashem, ele fala Shema Israel, tanto de manhã como de noite. E essa questão de não idolatria, e a gente sabe que temos 13 princípios de fé. Os 5 primeiros, eles falam sobre a unicidade de Hashem. 13 Ikarim são chamados. Os 13 Ikarim, os 13 princípios que escreveu o Maimônides. Tem algumas costumes que falam esses 13 princípios todo dia, depois da reza ou antes da reza. E os primeiros 5 falam justamente sobre essa mitzvah, sobre a não idolatria. E hoje vamos falar um pouquinho nessa questão, por lo menos em termos práticos, que significa não idolatria. Uma dos erros que existe na idolatria, ¿sí?, é que se coloca um intermediário. Ou seja, existe o Criador do mundo e existe um responsável pelo dinheiro, ou existe um destino, uma constelação que é responsável por mim, ou existe alguma constelação responsável pela saúde, e aí vai. Ou seja, existe o Criador, mas ele não está envolvido nos detalhes, nos acontecimentos cotidianos. Por quê? Ou porque ele abandonou, ou porque não é para ele estar envolvido, não é na altura de ele estar envolvido nos detalhes, se fulanito nasce, com que cara nasce, com quantos cabelos. Então, para isso, tem um intermediário. Essa é mais ou menos a origem da idolatria. Muitas vezes não precisamos buscar intermediários longe, tipo constelações. Pode ser também quando a pessoa fala assim: eu vou pedir a fulanito que ele tem força e é ele que manda nisso. Quando a pessoa fala dessa maneira, quando a pessoa acredita que fulanito manda, ele é o poderoso, okay, ele tem o poder, nesse momento ele está atribuindo poderes a alguém além de Hashem. E isso é idolatria. Você atribuir, por exemplo, o cara tem muito dinheiro, ele é o poderoso. Isso é idolatria, porque você está esquecendo que, na verdade, o poder é exclusivamente de Hashem. Eu vou aprofundizar um pouco mais nessa questão. A verdade é que esse erro da idolatria começou na época de Enosh. A Torá nos conta que várias gerações depois de Adão surgiu uma pessoa que começou a analisar que existem astros, sol, lua, que são os que dão a luz. E começou a pensar que se Deus dá força, Deus deposita força, tanta força, a força da luz é uma força imensa. Se Deus deposita essa força ou essa luz numa criatura, sinal que as criaturas inferiores devemos cultuá-la, devemos respeitá-la. Ou seja,
com o tempo, as pessoas chegaram a confundir-se e não somente respeitavam ela, porque Deus respeitou essa criatura, sino porque es de nosso interesse. Ou seja, vou explicar um pouquinho melhor. No início, a confusão era que se Deus dá honra a uma criatura, vamos dizer assim, um rei nomeia alguém como ministro, o rei provavelmente ele quer que todos nós respeitemos esse ministro. A mesma coisa com o Criador. O Criador criou o mundo e deu uma força tão grande ao sol. Será que Deus quer que nós le honremos a essa criatura? Aí começou o erro da idolatria. Porque as pessoas especularam que a vontade de Deus é que honremos essas criaturas. Com o tempo, o povão começaram a pensar que se nós rendimos honra a essas criaturas que Deus depositou muita força, talvez vai ser conveniente para nós. Então vamos supor assim, quanto mais eu cultuo ao sol, o sol vai abençoar minha colheita melhor, meu destino vai estar melhor. Se eu mais cultuo alguma constelação, isso vai ser bom para mim, porque a constelação me vai dar mais. À medida que foi passando o tempo, surgiram também profetas falsos e traziam mensagens daquelas criaturas grandiosas, o sol, constelações. Eu sonhei, assim diziam esses profetas, eu tive uma visão que me falou o sol, façam tales figuras e curvem-se, façam tales sacrifícios. E com o tempo, as pessoas, não todas têm essa capacidade de analisar ou de pensar, de consultar-se, e aproveitaram, sim, que o povão é povão, e esses profetas falsos diziam mentiras para o povo, para o ser humano. Olha, tal constelação me falou que ela quer que vocês deem dinheiro em tal lugar, que vocês se curvem de tal jeito, que vocês ofereçam tal jeito, e se não, essa constelação vai ficar brava. E com esse medo, é que começou a idolatria. Ou seja, nas pessoas começou a existir um conceito que não é com o Criador que devemos tratar as coisas. É com o sol, é com as constelações, é com aquelas criaturas que o Criador depositou poder. Não podemos conversar com o Criador. O Criador não está envolvido em assuntos pequenos e detalhes. Isso significa que as pessoas, com o tempo, começavam a dizer claramente: o Criador não está aqui. Quem manda aqui é tal constelação ou tal figura. E com o tempo, Deus passou a estar só no céu. Ele abandonou o planeta. E isso é o conceito da idolatria. Em hebraico chama-se Deus abandonou o mundo nas mãos das estrelas e constelações. Essa confusão gera uma confusão muito pior, porque as pessoas vivem confusas e se alguém começa a ter muito poder, ele realmente se começa a achar poderoso. Ele começa a se atribuir poderes. Ele começa a ignorar o Criador. Ele pode chegar a achar-se que é ele que manda
vida, que Ele que dá sustento, que Ele que dá... Porque Ele tem muito poder. Isso encontramos no rei Faraó do Egito. Ele chegou a falar uma frase famosa, está escrita no profeta, Ani Yeor Lieor veani asitini. O lago, Nilo, me pertence a mim e eu me autofiz. Essa sensação é porque não vemos o Criador não está aqui. Quem toma conta daqui das coisas são outros poderes. Isso chama-se Elohim Acherim, outros deuses. O que o judeu tem para acreditar? Todo este erro começa, ou é fundado, todo este erro da idolatria, é porque nós pensamos que para Deus, o Criador, é coerente se envolver em criaturas grandes. Mas não é coerente para Ele, não está no nível dele, inferiorizar-se e se envolver nos temas do dia a dia meu. Se eu vou receber Parnassá de que jeito, se vai nascer um cabelo, se vai nascer um filhinho, se hoje o dia vai ser assim, o dia vai ser lá. O erro começa quando tem essa ilusão de que Deus não está na altura de Ele se envolver conosco, mas sim está na altura de Ele envolver-se com criaturas grandes, sol, constelações. E isso é uma coisa que nós, o Yahadut, descarta completamente com o início da nossa Torá. O Yehudi acredita, e assim diz na Torá, né? No início da Torá, que o mundo não existia. Quando a gente fala o mundo não existia, significa que não existiam criaturas. Quando nós falamos que não existiam criaturas e Deus as criou em 6 dias, isso significa que para Deus todas as criaturas têm o mesmo valor. Elas são do zero. A Torá nos diz que para Deus o sol era zero. E para Deus a formiga era zero. E o ser humano era zero. Tudo era zero. Não existia essa energia que originou, que desencadeou. Não existia isso. O mundo começou da nada. Em outras palavras, para Deus, todas as criaturas valem o mesmo. Nada. Se elas passam a ter uma existência, para Deus criar um sol e criar uma formiga é o mesmo esforço, porque se tratam de nada. Pela vontade de Deus, o sol é assim e a formiga é assim. Em outras palavras, para Deus se envolver com criaturas grandes ou criaturas menores, não faz a menor diferença. A gente não pode falar que para Deus é coerente se envolver com criaturas grandes, mas não é coerente para... Deus se relaciona com criaturas grandes, dá a eles poderes e não se mete no mundo. Por quê? Por que Deus vai se envolver com essas criaturas e não se vai meter aqui?
porque aqui é inferior para Deus. Para Deus o sol é tão inferior e as criaturas são nada. A partir desta ideia, então Deus estar conosco e estar com os anjos, estar com as Neshamot, estar com criaturas enormes, não faz diferença. Estar nos detalhes ou estar nos detalhes pequenos, grandes, para ele não faz diferença. Para quem faz diferença grande ou pequeno é entre as criaturas, nada mais. Mas para o Criador, que tudo isso era zero, não faz diferença. Então Deus está envolvido, se está envolvido no sol, está envolvido em cada detalhe da minha vida. Para ele não existe nenhuma contra estar envolvido com qualquer criatura, como está envolvido com os anjos. A gente não precisa ir ao anjo. Para que vou pedir ao anjo se eu estou com Deus? Não é só, e aqui vamos passar para um próximo detalhe. Eu não preciso do anjo para me aproximar de Deus. Deus não está mais com ele que comigo, porque ele tem o mesmo valor que eu. Mas tem uma coisa mais profunda. Na verdade, ele está comigo como está com ele. Porque forçosamente, ele está com nós. Está com qualquer criatura. Está por trás da criatura, está por dentro da criatura. Está muito envolvido em criatura. Isso é forçosamente. Por quê? Porque se a criação, se a existência era nada, quer dizer que a existência, a natureza dele, de toda a existência, é ser zero, nada. Se ele existe, é um fenômeno. A existência é contra a natureza da existência. São palavras um pouco profundas, mas temos que entender que, al igual que uma água, vejamos bem uma água. A natureza da água é cair, ir do alto, sim, ela cai. Se eu quero que a água fique no alto, então eu vou pegar a água e vou levantá-la. Vou usar uma força para que a água, em lugar de estar embaixo, esteja no alto. Para eu ir contra a natureza da água, eu vou usar uma força. Eu vou colocar minha força para que a água suba. O que acontece no momento que eu tiro minha força? Tiro meu suporte a este fenômeno. A água cai, volta à sua natureza. Ou seja, a natureza é voltar a agir pela sua natureza. A existência, a natureza dela é não existir. Se ela existe, é porque Deus colocou uma força e fez uma coisa fenomenal. Se Deus em algum momento deixa de se envolver em alguma existência, essa existência volta à sua natureza. E sua natureza é, não existir. Quer dizer que para que toda a existência exista, para que toda criatura, todo fato, para ele existir, forçosamente Deus, o Criador, está envolvido nela. Deus está por trás de cada coisinha, porque senão
essa coisinha volta à sua natureza, e a natureza é não existir. Então não é somente que nós não precisamos de anjos, ou criaturas elevadas, ou ídolos, idolatrias, poderosos. Não precisamos deles, não só porque nós estamos na mesma altura que eles perante Deus. Não é somente por isso. É porque forçosamente Deus é quem está por trás de tudo. Isso chama-se Hashgacha Pratit, providência divina. Deus supervisa cada detalhe. Nada passa sem o controle de Deus. Nada passa, não só nada passa sem a vontade de Deus. Porque se não é a vontade exclusiva de Deus, isso não existe. Isso é nada. Se ele passa a ser algo, é porque Deus quer. E quando nós temos claro essa questão de Hashgacha Pratit, que Deus está por trás de cada coisa, isso seria o contra-idolatria. Eu não preciso de ninguém. Eu sei que a Hashgacha Pratit é a providência divina de cada coisa. Se algo aconteceu, não me irrito. Eu sei que Deus está por trás. Se eu quero algo, eu peço a Ele. Não preciso pedir a ninguém. Não só que não preciso. Só Ele que dá. Eu vou pedir a Hashem. E aí vai. Os meus compromissos são somente com Ele. Os meus medos, a quem eu vou ter medo? A quem eu vou ter medo? Ao Sol, a esta constelação. Eles são fantoches, são tão criaturas como eu perante Hashem. Eu não posso ter medo de ninguém, só ter medo de Hashem. Respeito. Isso explica essa fé em não idolatria, na unicidade de Hashem. Unicidade de Hashem significa onde que eu vou, para onde que tudo está, Deus está envolvido, não só envolvido, Deus que está dando força a isso existir. Tá bom assim? Então a gente vai parar por aqui. Se Deus quiere, nas próximas aulas a gente vai conversar, vamos a profundizar neste assunto, como ele é prático em outras coisas. Na verdade, não só em outras coisas, em toda a nossa vida, em toda a prática da mitzvot, em todo o nosso dia a dia com as pessoas, no social, na nossa parnassá, na nossa saúde. Ok. Até a próxima quinta, então.